Marcos, primeiro, Marcos Pestana, em nome do IFE, agradecer o convite à FNP para estarmos aqui hoje debatendo essa lei complementar tão importante. Leonardo, parabenizá-lo porque você tem seu DNA nessa lei complementar aqui. Tem coisa da lei de responsabilidade fiscal. Quando eu falo com o Zé Roberto Afonso, eu falo, Zé, porque é legal, né, você falar com quem tem o DNA lá do artigo, né? Essa aqui tem muito seu papel, parabéns, foi uma luta de anos, aí, como você descreveu. Cristiane, eu acho que tocou num ponto, vários pontos centrais aí, mas um deles, assim, a apropriação pelo setor financeiro disso, que também por parte do setor público ainda não se apropriou, porque, Marcos, se a gente fala que a lei é recente, não é recente, eu acho que não é recém-nascido, né, assim, porque nós tivemos um processo eleitoral depois de publicada, né, acabou, né, é fresquinho, tá no forno. E certamente, Luiz Antônio, você vai conseguir aqui passar a leitura dos estados, né, do Concefaz. Mando meu abraço para o André Horta, amigo de longa data e que tão bem cuida lá da Secretaria Executiva do Concefaz. Eu trouxe uma apresentação, mas eu vou abrir mão dela, vou usar só uma lâmina daqui a pouco, mas primeiro falar sobre assim, dois lados da moeda, né? Será que tem apetite do setor público para esse assunto? Né? É momento? E depois, por outro, que talvez dificulte a gente andar, né? A primeira, se tem apetite, eu acho que é inegável, né? Quando a gente fala que a capacidade de investimento do setor público é fundamental para manter crescimento e para cumprir compromissos de campanha, enfim, isso é inegável, não precisa ficar repetindo. Então, esta possibilidade de alavancar investimento com esses recursos, obviamente, é fundamental. Isso está no horizonte de prefeitas e prefeitos e a lei vem em boa hora, combinada com outra questão, que é o que nós estamos falando aqui de um dia que não combinamos com o senador Eduardo Braga, mas também não combinamos com tantas outras agendas que vão convergindo. Hoje também tem um evento comemorando 20 anos da lei das PPPs, que também trata de assunto correlato aqui, né? Então, assim, no tema da reforma tributária, como que dialoga com o que nós estamos tratando aqui? Os senhores sabem que na estrutura de receita dos municípios, principalmente dos grandes, o ISS é uma receita muito importante. Ele passa agora a ser incorporado ao ICMS, vira o IBS, e os prefeitos vão olhar para as receitas próprias de uma maneira um pouco diferente. É óbvio que tem uma administração compartilhada no IBS, mas ainda é um imposto novo de menor governabilidade, obviamente, por parte do ente subnacional, mas, no caso dos municípios, mas aí a receita própria, você vai diminuindo a pizza do que é receita própria, e a dívida ativa ali é um assunto importantíssimo. Não só porque ela representa de arrecadação propriamente dita, Leonardo, mas também do que ela representa de credibilidade para receber o imposto lançado no ano. Uma dívida ativa mal cuidada, uma dívida ativa mal administrada, é um incentivo para maior inadimplência e para um acréscimo de estoque de dívida ativa. Então, como a receita própria agora ela é uma parcela menor da pizza, o zoom nela, né, o olhar sobre ela, para que você tenha gestão na sua capacidade de receita, vai ser maior e aí a dívida ativa vai ser inescapável. Então, por um lado, do ponto de vista de apetite, eu citei 2 ou 3 argumentos aqui, mas, obviamente, o momento é para lá de importante. Mas, por outro lado, se a gente for pensar, Marcos, em algumas dificuldades que se colocam, eu acho que algumas delas a gente consegue aqui rapidamente falar. Esse período anterior, anterior à lei, onde algumas experiências de securitização foram levadas a cabo, não com a segurança jurídica que agora a lei complementar oferece, e que foram casos não necessariamente de sucesso, muitos deles foram até um ponto, retrocederam, a operação não chegou ao fim, eventualmente, né, Luiz, prefeitos e governadores tomaram a decisão de não realizar a operação porque as taxas eram muito caras, e aí a Cristiane trouxe muito bem, né, porque a operação eventualmente fica cara, óbvio, né, pela dificuldade, obviamente, de precificar em uma situação de muita incerteza. Agora, essas experiências imediatamente anteriores podem, de alguma forma, contaminar esse processo, e a gente precisaria, Marcos, ter uma engenharia política aqui de como blindar. Falar, olha, tem um momento novo, tem segurança jurídica, tem uma lei complementar, que deixam claros os pontos tais, tais e tais, Aro e todos esses já abordados. Então,
essa é uma virada de página que nós precisaríamos trabalhar conjuntamente em como deixar isso de forma muito clara, né, tanto para o mercado financeiro, porque no mercado financeiro eu falei com executivos de vários bancos já nesse período aí, antes da aprovação da lei, depois da lei, e era assim o assunto, como acho que para secretários de fazenda das grandes cidades, sabe? Meio que batata quente ainda. Não está um assunto assim confortável, sabe quando você vai experimentar uma roupa e ela aí, pá, não está, ainda não está. Porque tem aí um outro desafio que eu acho que a gente precisa trabalhar, e aqui eu me atrevo a falar numa mesa com pessoas tão qualificadas e tantos economistas aqui, eu sou engenheiro, então vou tentar me atrever aqui a dizer. Como transformar essa linguagem numa linguagem que a gente consiga dialogar com governantes? Esses dias eu falei com um amigo que trabalha com esse tema, e ele falou assim, Gilberto, eu não vou falar nem o nome do amigo, nem o nome do governante, mas ele falou assim para mim, Gilberto, eu fui explicar isso para um governante de um ente subnacional, e ele falou assim para mim, você consegue falar tudo isso aí para mim em português, Glória? Porque em grego eu não entendi nada. Então, quando a gente fala assim, ó, não conseguimos investir para cobrir a depreciação dos ativos, aqui todo mundo entendeu. E certamente quem está assistindo também entendeu. Mas como, Marcos, a gente falar assim, olha, nós não estamos conseguindo trocar de carro. O nosso carro está ficando velho e eu não consigo fazer uma poupança suficiente para investir na depreciação do meu carro para que eu tenha sempre um carro, na média, com 2 anos de idade, com 3, com 5, com 10, seja lá o que for. O fato é que nós estamos com a nossa infraestrutura com essa incapacidade de... E isso é um fato alarmante, né? Certo? Nós vamos, às vezes... Basta ir a Buenos Aires, né? Você passa, você olha e fala assim, o apogeu passou, né? Por que o apogeu passou? Porque não teve capacidade de investir e você vê que a infraestrutura... E nós corremos esse risco também. Então, agora, esse assunto é muito árido. Quantas letrinhas nós falamos aqui, quantas dificuldades do ponto de vista da implementação. Então, e olha que temos assim, o privilégio de ter uma lei de 2 páginas. Eu não sei, queria fazer essa provocação, Luiz, leve para o André Horta, vamos conversar a possibilidade, Marcos, de juntar forças com o IFE e fazer uma semana de debate. Sabe assim, é artigo por artigo, a gente tem que esmiuçar, eventualmente decorrer de um seminário, fazer um livro, fazer um curso de capacitação via ENAP, sabe? Porque, possivelmente, não são todos os secretários de Fazenda ou mesmo sua assessoria mais direta que estão com essa informação de forma apropriada ou as procuradorias municipais, né, as estaduais. Então, esse assunto não é um assunto que pega muito fácil, então será preciso, vamos dizer assim, trabalhar por um lado e, ao mesmo tempo, construir uma embalagem que a gente possa dialogar isso para fora do mundo econômico e que as pessoas possam compreender do que tratam essas operações e das vantagens dela. E aí eu passo para abordar uma outra questão que nós, na frente, estamos debruçados para poder tentar melhorar o ambiente para que tudo isso aconteça. Vocês sabem que os municípios enviam para o... Eu não sei como ocorre do ponto de vista estadual, Luiz, mas os municípios enviam os seus dados contábeis para a Secretaria do Tesouro Nacional. Os municípios mandam a tal de matriz de saldos contábeis e aí o ASTN devolve no seu site na forma de relatórios, né, que são tal DCO, RRO e RGF, que são os relatórios que estão ali listados. Só que depois de 2018, 2019, esses dados sumiram com a dívida ativa. Não é que o município não informa mais, não é que o Tesouro não recepciona esses dados, não é disso que se trata. E a mudança na forma da contabilização, Marcos, o que aconteceu? A receita de dívida ativa, município a município, que antes era explicitada nacionalmente no site do Tesouro, agora essas receitas são incorporadas ao respectivo tributo. Então, o que eu arrecadar de dívida ativa de IPTU vira receita de IPTU e assim sucessivamente. Isso desapareceu. Não, a informação não desapareceu. Vamos lá. Se a instituição financeira chegar a um determinado município, falar, secretário, por favor, me apresente os relatórios aí do comportamento da dívida ativa. Tem tudo lá. Mas a gente não consegue fazer uma comparação nacional. Quais são os municípios onde a relação de arrecadação e estoque é uma relação boa? Onde eu tenho uma série histórica positiva de arrecadação, do ponto de vista que o município está performando bem na arrecadação da dívida ativa,
inscrevendo anualmente menos? Onde que o município está conseguindo arrecadar muito perto daquilo que ele planejou? Aí eu peço só para adiantar um slide, eu só vou mostrar. Próximo. Próximo. Aí. Ninguém lê nada, eu também não. Mas é só para demonstrar o seguinte. Isso aí é o tal da matriz de dados contábeis. São esses dados que estão lá na base do Tesouro. Então, qual é o esforço atual da Frente Nacional de Prefeitos? Nós constituímos um núcleo de dados, Marcos, que nós estamos lá com técnicos extraindo daí, estudando contabilidade pública para saber quais linhas dessas aí dizem respeito à arrecadação de dívida ativa de IPTU principal, arrecadação de dívida ativa IPTU, juros e por aí vai. De tal forma que a gente possa construir um painel situacional do tema da dívida ativa, de tal forma que, para esse assunto, as instituições financeiras possam ir lá fazer uma pesquisa e falar, opa, desses municípios maiores, que sabemos que a operação tem uma nota de corte ali, que não pode ser operação de qualquer valor, né? Opa, esses municípios aqui têm uma forma assim, pode ser que sejam os principais municípios para a gente provocar esse assunto junto aos governantes. Porque, do contrário, a instituição financeira tem que bater na porta do prefeito, convencer o prefeito pedir para o seu secretário, levantar esses dados, voltar, até que vai, né, vamos dizer assim, saber que diagnóstico tem, se naquele município é promissor ou não, avançar com uma operação desse tipo. Então, nós estamos muito empenhados no sentido de construir essa base de dados e formar um núcleo especializado em dívida ativa dentro da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos, de tal forma que o acompanhamento dessa agenda, que passa para além do tema da securitização, passa por acompanhar as decisões do CNJ em relação a essa matéria. Todo mundo está lembrado da decisão recente do tal dos R$10.000, que causou um alvoroço danado, os julgados no Supremo, enfim, mudanças eventuais na legislação que tramitam no Congresso. Então, Marcos, só para registrar aqui que nós estamos assim trabalhando nessa direção, estivemos com o secretário do Tesouro conversando a respeito disso, no Banco do Brasil, quem sabe, brevemente, nós estejamos com esse núcleo em dívida ativa, no sentido de oferecer às cidades uma fonte segura de dados, informações e promover o diálogo entre os gestores de dívida ativa. Eu não sei se no Concefaz acontece o mesmo, Luiz Antônio, mas o que acontece? A Abrasf, que é a Associação dos Secretários de Fazenda das Capitais, ou o Fórum de Procuradores Gerais das Capitais Brasileiras, tem uma agenda muito vasta, intensa e muito pautada pela demanda que os prefeitos fazem, obviamente, a esse conjunto, né, de gestores municipais. E essa agenda já é tão intensa, imagina os secretários de Fazenda hoje estão debruçados na reforma tributária. E a dívida ativa acaba não alcançando um espaço assim, de destaque nesta agenda de debate. Então, nós estamos firmemente construindo uma rede de gestores municipais em dívida ativa, de tal forma que essas pessoas que lidam diretamente com o tema possam trocar experiência entre si, constantemente, fazer o acompanhamento dessa agenda e, quem sabe, ajudar a fazer essa lei pegar. Porque já dizem que, no Brasil, difícil fazer lei pegar essa, então, Leonardo, nós temos um desafio danado pela frente, que é fazer essa lei pegar, porque certamente vai levar melhorias para o cidadão lá na ponta. Muito obrigado. Muito obrigado.